Agora nós vamos, né, continuar falando ainda dessas formas farmacêuticas semissólidas, na questão da determinação da consistência, né? Então, alguns parâmetros também são importantes que não estão preconizados na farmacopeia. Isso tem uma questão muito mais mercadológica e técnica da própria empresa. Tá? Então, a penotrometria, né, utiliza normalmente cones com pesos e dimensões conhecidas para avaliar a consistência por meio da penetrabilidade. A gente vai ver aí uns vídeos com alguns desses equipamentos. E outra questão também que é muito importante, principalmente em produto cosmético, é a espalmabilidade, ou seja, onde você vai avaliar a resistência de uma pomada à fluidez por meio da coesividade dela, por exemplo, em duas superfícies. Então você pega duas lâminas, coloca uma quantidade específica e você vai rolar essas lâminas e ver, né, essa questão dessa resistência de espalmabilidade. Então, nesse caso, vai verificar a força que se verifica para gerar esse movimento entre as lâminas. Então, e isso vai depender muito do objetivo da formulação. Se você quer uma formulação que tem uma maior espalmabilidade, né, se você quer pegar uma maior área, ou se você quer uma formulação que ela tenha, né, ali, que ela fique no local, por exemplo, numa ferida, num ferimento, numa queimadura. Então é importante que a sua pomada, né, ou naquela úlcera, que ela não espalhe muito, que ela fique ali bem aderida, né, àquela superfície, que o objetivo dela é o quê? De ação local, por exemplo, um oscilon da vida, né, essas orobases. Então, se você está com uma afta, com uma ferida, é importante que ela fixe ali na ferida e não seja removida com a saliva. Por exemplo, em cima de uma úlcera, né, ou em cima, né, de alguma ferida, queimadura. Já, por exemplo, um filtro solar. Um filtro solar a gente espera que ele tenha uma boa espalmabilidade, né, que a gente consiga, né, espalhar ele bem pelo corpo até para render. Né? Então tem essa questão de economia. Então às vezes a gente opta por filtros solares com preço até mais alto porque rende mais. Quem já não comprou um filtro que, né, não espalhava direito, que você passava na praia, ou então é um hidratante corporal que ficava até esbranquiçado, e aí acaba que aquele produto você acaba gastando mais, então é o barato que sai caro. No meu caso, como eu sou muito grande, então a mim é muito importante que o filtro solar tenha uma boa espalmabilidade, que minha superfície corporal ela é muito extensa, então eu acabo gastando mais filtro solar corporal do que outras pessoas. Ou até mesmo, né, se você, por exemplo, quer o tratamento de uma acne, né, tratamento de uma acne, você quer que ele fique ali, né, naquele pontinho, né, fixo. Já se você quer espalhar pelo rosto um cero, aí você já quer um produto com maior espalmabilidade. Então isso vai depender muito, né, e aí vem essa questão da extensibilidade, né, que relaciona essa espalmabilidade à medida, né, qual é a superfície que essa pomada vai atingir, né, que você vai conseguir com menor quantidade espalhar mais sobre a superfície corpórea. E aí existem testes específicos onde eles colocam, né, pesos, né, e vai ver quantos milímetros quadrados de espalhamento. Aqui nesse estudo ele mostra um estudo de espalhabilidade de algumas emulsões em função do peso adicionado e o tempo de armazenamento. Então, quando né, as emulsões foram preparadas e após 6 meses, né, para ver essa questão da estabilidade, né, dessas formulações. Então a gente vai ver que à medida que vai aumentando o peso, claro que a superfície ali que o produto é espalhado é maior. E aí, né, essa consistência também tem a questão do método de extrusão, ou seja, principalmente quando você está usando bisnagas, né, para alguns tipos de pomada. Então é importante, né, que tenha uma facilidade de retirar esse produto de dentro da bisnaga, até para que você não perca, né? Às vezes você compra um determinado produto que chega no final, você não consegue extrair todo o conteúdo e aí a gente acaba fazendo aquela técnica de pobre, né? A gente corta a bisnaga, eu faço isso direto. Todo produto está no finalzinho, não sai mais nada, eu passo a tesoura e vou com o dedão lá mesmo para poder aproveitar o máximo. Ainda mais quando tem alguns filtros solares faciais que são caros, até o corporal eu faço isso. Eu pego uma faca, abro e saio pegando o restante ali. Só que aí você vai ver a diferença de produtos bem formulados, com embalagem adequada, para produtos que já não são não tem uma embalagem tão adequada. Eu já tive produto de eu abrir, de cortar e me frustrar, não ter quase nada lá dentro. Ou seja, era um produto realmente com extrusão eficiente. Já teve outros que eu abri, eu ainda fiquei usando um filtro solar por 3 ou 4 dias. Né? Então, 3 ou 4 aplicações do que ficou de resíduo ali naquele frasco. Então existem, né, aí frascos e frascos para esse tipo de acondicionamento. Então, normalmente esse método de extrusão é realizado no próprio frasco,
né? E vai também utilizando essa questão dos pesos, né? Pesos crescentes em cima desses tubos. Então, por exemplo, acho que vocês já devem ter utilizado Super Bonder. Super Bonder, quando você abre, ou então esses géisinhos, ele já expulsa ali, você já tem essa extrusão sem você fazer a menor pressão, tá? Já tem outras pomadas que você precisa fazer uma pressão maior, né, para fazer. Então isso também depende do líquido, depende da embalagem que você está utilizando. Então você tem que buscar também embalagens mais adequadas. Eu vou mostrar esse vídeo aqui que vai falar um pouquinho desses experimentos. Prontinho. Então eu gosto desses vídeos de equipamentos que eles acabam sendo mais didáticos. Bem, e aí, né, para cremes, né, e condicionadores, aspectos sensoriais com certeza são bastante importantes. Então, às vezes você vai ter cremes que são mais pegajosos, outros que são mais plásticos, elásticos, né? Você vai ter às vezes uma textura mais lisa, mais arenosa, a questão da cor, né, da transparência, né? E obviamente o pH, que é bastante importante. Então, normalmente para produto, né, capilar, a gente recomenda que utilizar pHs um pouco mais ácidos, tá? E aí, gente, essa viscosidade, ela não tem assim um parâmetro específico, vai depender muito da finalidade do produto. Principalmente, né, se você quer, por exemplo, um produto, uma máscara para hidratar. Então, normalmente se utiliza o quê? Cremes com a consistência maior, tá? Mais firmes. Ou uma tintura, que às vezes você não quer que escorre, né, durante a aplicação e manche a pele da cliente. Então a gente prefere, né, produtos que sejam mais grossinhos, mais consistentes. Mas às vezes você quer um levinho, né, ali para o cabelo, então às vezes você utiliza, né, produtos mais fluidos, então, ou então você quer um modelador de cachos, então você vai utilizar normalmente produtos mais viscosos, então essa viscosidade vai depender muito do tipo, né, e qual é o objetivo, se é com cabelo mais crespo, né, você tem uma linha afro, né, você tem linhas hoje muito desenvolvidas para essa área. Eu me lembro que na década de 80 a gente não tinha muitas opções basicamente dessa parte cosmética, principalmente para cabelos ondulados, cacheados. Então, a indústria cosmética dos anos 2000 para cá, ela deu um boom, principalmente visando esse público, né, que sempre teve a dificuldade de encontrar produtos apropriados para o seu tipo de cabelo. Né? E hoje você tem aí fórmulas assim para N necessidades, né? Então o nicho de mercado cosmético cresceu muito no mundo todo, principalmente no Brasil. Brasil que a gente tem uma etnia bastante diversificada, então você consegue explorar produtos para todos os tipos de pele, de cabelo, de etnias,
né? Então a gente tem um vasto mercado aí da área de cosméticos que vem surgindo bastante. E agora, né, também o mundo pet. O mundo pet está aí, veio, né, para ficar. E, por exemplo, hoje se você pegar formulações para pet, shampoo, principalmente shampoo e polar higiênico, né, esses produtos de higiene bucal para animal, eles cobram no mínimo 4 vezes maior, o valor maior do que para humanos. Né, e às vezes são os mesmos princípios ativos. Eu já tive essa experiência, o shampoo da minha cachorrinha mesmo, lá o antialérgico, 100 ml era R$ 200. Eu falei, gente, o shampoo dela é mais caro que o meu. Porque ela tava, né, assim, a gente controlando o processo alérgico, né? Ela tava com muita coceira e a gente sem saber se era alimentar ou se era algum tipo de dermatite. Mas realmente, e aí quando a gente foi ver a formulação, não tinha, gente, nada demais, nenhum ativo exótico, né? Então, assim, eu acabei mandando manipular, peguei a formulação que estava lá no rótulo e a forma de manipulação saiu um quarto do valor, né? Então, só por ter ali a foto do cachorrinho, a indústria, que não é besta, né? A indústria veterinária está aproveitando dessa onda, né? De principalmente que hoje os lares brasileiros têm mais animais de estimação do que crianças. Então é um nicho de mercado bastante promissor para quem quer investir, inclusive nessa parte cosmética, produtos também de higiene bucal. Eu fui lá, o veterinário passou, né, lá um enxaguante bucal para minha cachorra. E aí, do rótulo lá era coisa assim, de R$ 80 100 ml. Aí eu fui ver, era só clorexidina. Eu falei, o que? Clorexidina? Mandei manipular, ficou R$ 20. Então, né, claro que assim, a farmácia também de manipulação, ela tem que ter essa expertise, né, quem quer entrar no ramo veterinário, e obviamente os veterinários, né, atualmente no Brasil, poucos, né, sabem prescrever manipulado. Então, se a farmácia de manipulação ficar esperando o veterinário prescrever, eles não vão ter demanda. Então, o que pode ser feito? Que essa farmácia, né, que eu tenho contato, eu pego a receita, né, lá veterinária, entro, né, vejo a bula, vejo a formulação. Se forem ativos que tem na farmácia, a farmácia manipula para mim e fica um preço assim, no mínimo metade do valor do que se eu fosse comprar, né, o produto na versão industrializada. Então, cabe essa expertise, que eu também já encaminhei para outras farmácias de manipulação que estava lá dita como veterinária, e aí eles falaram, não, a gente não manipula porque é industrial. Mas, gente, é só pensar, né? Olha o rótulo. Então, assim, o farmacêutico ele tem que ter um pouco de cérebro nessas horas, né? E também ter essa jogada, né? Então, poxa, olha no rótulo, é clorexidina. Você não tem clorexidina aí na farmácia de manipulação? Assim, aí eu vejo que às vezes o pessoal perde oportunidade, né, de mercado por não ir além, né? Então a farmácia que foi além, que essa farmácia, né, que eu tenho um ex-aluno, né, 2 ex-alunos que trabalham lá, eu pego tudo que tem lá hoje né, de material de veterinário, produto veterinário, e eles olham, se tiver os ativos, eles manipulam tudo para mim. Então, sem esperar essa demanda. Se for esperar veterinário prescrever manipulado, a farmácia vai entrar à falência, porque ainda eles não têm ainda essa formação no curso, né, de medicina veterinária, essa questão da prescrição em si de manipulado. Então fica a dica para vocês, né, se quiserem abrir uma farmácia, uma unidade veterinária, não fique esperando prescrição. Tá? Então vocês correm atrás da fórmula, né? Tem o que aí nessa de formulação? A gente tem os ativos na farmácia? Vamos fazer. Bem, e aí algumas propriedades, né, dessas preparações tópicas, né? Por exemplo, pomadas oftálmicas, né? Tem que ser pomadas um pouco mais moles para você, né? Ali aplicar naquela região que é um pouco mais delicada. Já quando você tem pomadas, né, de ácido bórico, pomadas comuns, então você tem diferentes consistências, né, dependendo do tempo que você quer ali de permanência no local, até pomadas para queimadura, né, pomadas com óxido de zinco, que você quer ela mais firme, né, principalmente para ali aderir a úlceras e feridas que estão umedecidas. Então é bastante diversificada essa questão, né, das propriedades requeridas. Bem, e aí, claro, né, gente, que um piquinômetro aquele de vidro bonitinho que a gente já estava lá na aula, não dá para fazer a densidade desses produtos mais viscosos. Então a gente tem esses piquinômetros bonitinhos aqui, né, metálicos. Então no piquinômetro metálico, que a gente também vai trabalhar na aula prática, a gente também consegue fazer essa medida de densidade. Então mesmo esquema, você vai pegar, pesar o piquinômetro tampado, né, vazio, seco. Depois você vai tentar transferir todo o produto evitando bolhas e pesar novamente e subtrair a massa. Tá? Então a gente tem esse tipo de
de piquenômetro lá também metálico para esses produtos mais viscosos, que a gente não consegue colocar naquele piquenômetro de vidro. Bem, e aí nas formas farmacêuticas líquidas, né, de suspensões, soluções, xaropes e emulsões. Então, obviamente, a gente observa características organolépticas, que é muito importante para a aceitabilidade do produto, né, por parte do paciente. Se faz determinação de peso e volume, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a determinação do pH, tá? A densidade, né, utilizando o piquenômetro, avalia a limpidez, o tamanho de partícula, tá? Dos glóbulos ou micelas, volume de sedimentação, no caso de suspensões, e essa determinação de volume. Bem, aí na próxima aula nós vamos falar um pouco da determinação do volume de sedimentação.